Senhor, igreja. Como é que está sendo a tua semana? Amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. É uma palavra conhecida por toda a igreja, onde ela diz que nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele escolheu morar dentro de você, morar em você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós somos casa de Deus, habitação do Espírito Santo. E diz assim essa palavra em 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Amém. Que lindo, amados. Nós não somos de nós mesmos, porque nós somos morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, então, vocês foram comprados por um alto preço. Alguém decidiu pagar caro, Você já viu aquele ditado que fala: não tem valor nenhum, você não vale nada. Não, nós temos um alto preço na presença do Senhor. Louvado seja o nome dele. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus nesse culto de quinta-feira. Louvado seja Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Queremos te agradecer pela tua igreja, pelos nossos irmãos, pelas bênçãos, maravilhas que o Senhor tem feito acontecer no nosso meio, pelo Senhor não ter deixado faltar nada, pelo contrário, o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós somos essas pessoas privilegiadas de hoje poder estar aqui na tua casa. E o Senhor tem nos dado uma família que não é uma família de sangue, mas é talvez mais valiosa do que isso. É uma família que vai morar no céu e que já vive um pouquinho desse reino aqui nesse lugar, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor, que nessa noite nós possamos tocar o teu coração com a nossa adoração, com o nosso louvor, e que o Senhor possa habitar no meio de nós e em nós, como foi dito nessa palavra. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus dizendo que enquanto nós respirarmos, nós vamos cantar e adorar o nome do Senhor. Amém? Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Senhor, até te encontrar e ao teu lado
te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te amarei, Senhor, até te encontrar. E ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te amarei, Senhor, até te encontrar. E ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Te buscarei, Senhor. Quando nós respirarmos, que seja uma verdade na nossa vida, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos esquecer do Senhor, como foi dito esses dias, que a nossa tendência de aos pouquinhos, né, com o passar do tempo, que essa chama, se a gente não alimenta ela, ela vai se apagando. Mas enquanto nós respirarmos aqui, eu acredito que há um povo que até o último dia, ou até o dia que o Senhor voltar, nós vamos estar adorando ao nome do Senhor. Porque o nosso maior valor, aquilo que nós temos mais de valioso na nossa vida, é a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite que a gente possa pedir, Senhor, atrai cada dia meu coração para mais perto de Ti. Não, que eu não venha fugir da Tua presença, mas que eu possa estar na Tua presença a cada dia, para que o meu relacionamento para contigo seja cada dia mais fervoroso, para que o Teu Espírito possa vivificar a cada dia na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, eu alimento. Declare isso. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Da tua presença és tudo que eu preciso. Da tua presença és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, sim, eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, sim, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sim, Senhor, que nessa noite a gente possa te tocar, Pai. Seja na orla das suas vestes, mas que nós possamos te tocar. E quando nós te tocamos, a virtude sai de ti, Pai. E nós somos curados, e nós somos restaurados, e nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Toca em nós, Pai. Move, Senhor, céus e terra nessa noite para a tua glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Convidamos os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Versículo 18. Amém? Diz assim: os discípulos de João. Errei. Peraí. 18 mesmo. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os
ao Senhor para perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? O versículo 17 vai dizer assim: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por tua graça, obrigado por teu amor, obrigado por tua bondade, por tua fidelidade, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor meu Deus, porque podemos estar aqui. Obrigado porque chegamos até aqui, Senhor. Muito obrigado. Nós te adoramos. O Senhor é lindo, o Senhor é fiel, o Senhor é tudo para nós, Senhor. Por isso te pedimos, venha falar conosco, venha abençoar-nos com tua palavra nesta noite, venha tocar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós falamos sobre a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. E no final desse relato, dessa passagem, a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram cheias de temor e louvaram a Deus e disseram que um grande profeta havia se levantado no meio deles e que Deus havia intervido no meio do seu povo. E essa notícia tinha se espalhado, a notícia sobre Jesus se espalhou. Acredito que até aqui esse milagre tinha sido mais notório, mais grandioso, mais impactante de Jesus até o momento. E essa notícia chegou até os discípulos de João, o Batista. E João estava preso. E quando eu olho para esse texto aqui, os discípulos de João estão chegando em Jesus, em João, preso, uma visita, e fala assim para ele: ó, Jesus curou o cego, Jesus curou o servo de um centurião romano, e Jesus estava indo, caminhando com os seus discípulos, e encontrou o cortejo, o defunto. E chega até João, a gente pode pensar o que passou na cabeça de João. Porque quando essa notícia chega até João, ele faz uma pergunta. Ele manda os seus discípulos para fazer uma pergunta para Jesus. Ele enviou os seus discípulos para perguntar para Jesus o seguinte: és tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar algum outro? Irmãos, é interessante, porque assim, João está preso. João está preso porque falou a verdade. João está preso porque estava pregando o Evangelho. João está preso e ele é o precursor do Messias, é aquele que veio antes. E esse João está na prisão, mas Jesus continua operando milagres e maravilhas do lado de fora. Glória a Deus. Esse João, que quando ele pregava, ele falava assim: é chegado a vocês o reino de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o machado está posto na raiz da árvore, e aquele que não der fruto vai ser pegado como palha e lançado no. Então, quando João está pregando, ele está anunciando um Messias que viria com juízo. E quando ele está preso, a sua mensagem era uma mensagem de um Messias que viria com juízo, ele no seu coração se sente injustiçado pelo fato de ele estar preso. Ele no seu coração provavelmente deve ter surgido algumas dúvidas, porque o Messias, a qual ele anunciou, está curando o cego, está ressuscitando o morto, está levantando o paralítico, está curando os servos de centurião romano, mas o precursor, o profeta, o maior nascido de mulher até então, está preso. Ele se sente injustiçado, ele se sente com dúvida. Por quê? Porque como pode um rei, um governador promíscuo, safado,
desonesto, uma mulher adúltera e uma jovem vulgar, fazer com que esse profeta esteja preso. Você já parou para pensar que há uma inversão de valores? O profeta que veio, anunciou o reino, anunciou o evangelho, anunciou o Messias, está preso por causa do adultério de um governador. E ele vai ser morto por causa de uma jovem não muito decente. E esse rei, esse governador ainda é um pingaiado, um bebum. Porque na sua bebedeira ele promete a essa jovem, quando ela dança, que daria até metade do reino. Essa jovem tem uma mãe adúltera. E o profeta está preso. Por quê? Porque ele falou do pecado dessa mulher, falou do pecado desse governador. Mas Jesus, com toda a sua misericórdia, está ressuscitando o morto. Que a mãe nem pediu para que ele fizesse. Está levantando o paralítico que alguns homens trouxeram ele pelo telhado. Está curando o servo do centurião romano, que aparentemente não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas o profeta está preso. E é interessante pensar que isso incomoda João Batista pelo fato de Jesus estar em silêncio com relação ao seu problema. Porque o pregador que viria, o Messias, com juízo, o João Batista não estava vendo nem justiça e nem juízo no seu pensamento. Por quê? Jesus está operando maravilhas, mas o profeta continua preso. E Jesus está em silêncio com relação ao seu problema. Jesus está, na cabeça de João Batista, está longe do que está acontecendo com ele. Na cabeça de João Batista, Jesus deu de ombros para o seu problema. Por isso que ele, quando os discípulos vêm, os discípulos de João Batista vêm e falam assim, ó, nós vimos ele ressuscitar o filho da viúva. Nós vimos o paralítico andar. Nós vimos o cego enxergar. Glória a Deus. Nós vimos o leproso ser purificado. Aleluia. Nós vimos Jesus fazer tudo isso. Ah, irmãos, se tem uma coisa que às vezes deixa alguém desanimado, às vezes é o testemunho do outro. Você sabia disso? Se é uma coisa para gerar fé, é o testemunho, amém? Amém. Mas no caso de uma pessoa que está na igreja, que serve a Deus, que busca a Deus e que em seu coração ele tem um sentimento de fidelidade a esse Deus, quando ele vê Deus operando na vida de todo mundo, mas ele continua preso, isso aí dá um negócio dentro do ser humano. Fala, Deus, parece que o raio da bênção de Deus atinge todo mundo, mas não cai lá no meu quintal. Eu acredito que foi isso que passou na cabeça de João. E na cabeça de João é o seguinte, eu anunciei que ele viria, e não só anunciei, mas quando eu vi ele, eu tinha uma convicção no meu coração, e eu apontei e falei, esse aí, ó, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas agora ele está preso, e no seu coração a sua fé está balançando, e ele fala assim, vai lá e pergunta para ele, se é ele aquele que nós esperávamos, aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Nunca brotou uma duvidazinha assim no nosso coração? Já veio algum dia uma dúvida, como homem de Deus, como mulher de Deus, um sentimento de que parece que Jesus não se importa? Será que era ele mesmo ou devemos procurar algum outro? Será que é isso mesmo ou devemos procurar uma próxima opção? Será que existe uma outra opção? Eu já vi alguém dizer assim que João Batista, até eu já pensei dessa forma, que João Batista mandou fazer essa pergunta para ele ter certeza de que seu ministério estava cumprido.
E pode até ser, porque no seu coração ele pensava assim, se é Jesus a minha parte eu já fiz, então se tiver que morrer, eu vou morrer aqui, me acomodo aqui mesmo, não vou deixar de falar a verdade. Mas quando eu vejo essa pergunta após grandes testemunhos, eu fico pensando que ele esperava de Jesus um grande livramento. Ele esperava de Jesus uma atitude, um Jesus que abria as vistas de um cego de nascença, podia mudar o coração de Herodes. Um Jesus que tinha poder sobre enfermidades, sobre a morte, porque ele ressuscitou um jovem, poderia muito bem cegar todos os guardas daquela prisão e abrir as portas daquela prisão e João Batista sair com louvor e continuar anunciando do lado de fora do palácio: adúltero, Deus mandou te dizer que você é adúltero, Herodes, e ir embora sem que ninguém fizesse nada sobre ele. Poderia ou não poderia? João Batista poderia estar esperando isso ou não estaria? E às vezes a gente, irmãos, é atacado por esse sentimento de que parece que Jesus está aquém dos nossos problemas e da nossa situação. A gente vai vivendo a vida e a gente fica pensando assim: será que de fato ele se importa? Será que ele realmente se preocupa comigo? Será que ele tem cuidado de mim? Porque você vê um mundo, você vê uma viúva que estava enterrando seu filho e ela volta com seus filhos no braço para casa e ele está vivinho. Quantos jovens que levam um paralítico diante de Jesus, Jesus não conhece, e Jesus tem que olhar para aquele paralítico que estava nessa situação, e geralmente paralisia na Bíblia está relacionado com pecado, andar torto está relacionado com pecado, e Jesus olha para aquele homem e fala assim: perdoados estão os seus pecados. E depois ele fala: levanta e anda. Um homem que na cabeça de João Batista não merecia um milagre desse. E a gente vai olhando para a nossa vida e vai olhando para as situações que a gente vai vivendo, e a gente vai tendo que aprender a lidar com o silêncio de Jesus. Aleluia. Porque Jesus às vezes fica quietinho. Às vezes a resposta não vem. Às vezes você vê o milagre do outro, mas não vê na sua. Às vezes as coisas parecem que dá certo para os outros, mas para você fica pensando: mas parece que ele não está se importando. Daí vem essa pergunta: vai lá e pergunta para Jesus se é ele. Irmãos, você já parou para pensar? E você já teve uma palavra de fé, você já teve uma convicção no seu coração, e que o tempo passou e parece que essa convicção se foi? É interessante pensar, irmãos, porque João Batista não só apontou para Jesus e falou de fato quem ele era. Esse aí é o que eu estava falando: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse aí que eu estava anunciando, esse aí que está vindo com o machado, que está posto aí das árvores, e vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João Batista está lá e fala assim: és tu que haveria de vir? Ou nós precisamos esperar outro? Por que eu esperar outro? Por que esperar outro? Porque na cabeça de João, Jesus tinha que fazer alguma coisa. Jesus precisava fazer alguma coisa. E quando eu vejo um profeta com dúvida, a gente pensa: meu Deus, né, se espantar o nome de Deus com dúvida. Não. Você vai ver Zacarias, você vai ver Moisés, todos duvidando. Você vai ver Abacuque, você vai ver Jó, todos questionando e indagando a Deus. E você nunca vai ver Deus respondendo a resposta que eles querem ouvir. Porque quando a gente questiona, quando a gente pergunta, a gente está perguntando para que Deus responda e intervenha sobre nós. Quando Abacuque pergunta, Deus vai e responde para ele. Muitas coisas que ele criou e que ele fez, mesma coisa com Jó. Deus não veio ali e mudou a situação de tudo que estava acontecendo.
quando Abacuque questiona Deus, ele está reclamando da situação de Israel, de Judá. Ele está reclamando da situação da nação. Parece que Deus abandonou a nação. E Deus vem e responde quem Ele é. E daí, no final, ele entende. Mas Deus não interveio na situação de Israel e mudou tudo para que Abacuque voltasse a crer. Não, Deus deu uma resposta para ele. E ele entendeu, porque no final ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruta na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei. E quando Jesus está diante de João Batista, desse questionamento de João Batista, Jesus não fala, ó, espera outro. Jesus não fala, abre-se cadeias. Jesus não fala. Versículo 20 vai dizer assim: dirigindo-se Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu o que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem, anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando Jesus fala isso, irmãos, ele não só fala, ele fez. Ele operou vários milagres ali. Mas o anúncio dos milagres, os discípulos já tinham levado antes. Que ele fazia prodígios e maravilhas, João Batista já estava sabendo. Não é verdade? João Batista já sabia, porque eles vieram com a notícia, ó. A notícia se espalhou por toda a circunvizinhança. Jesus tem curado muitos enfermos. Deus visitou o seu povo como profeta. Jesus tem feito maravilhas. E os discípulos foram lá e falaram isso. Agora vem, os discípulos perguntam: és tu aquele que deveria vir ou vamos esperar outro? Aí Jesus cura muitos enfermos. Mas espera aí, mas vai repetir? Isso aí. Só faltou os discípulos de João falar: não, isso aí ele já sabe, nós já falamos para ele. Mas o interessante entra aqui, que Jesus mandou eles anunciar, João, o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Eu acho que é em Isaías, capítulo 42. Do versículo 1 até o versículo 7 vai dizer assim, ó: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem às imagens o meu louvor. Versículo 18: ouçam surdos, olhem cegos, e vejam quem é cego, senão o meu servo, os surdos, senão os mensageiros que eu enviei. Esse Jesus, irmãos, é o prometido de Deus. E quando Jesus vai falar que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e o evangelho é pregado, João Batista
sabia. Capítulo 29 de Isaías, versículo 18, vai dizer assim, ó: naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Jesus começa a realizar essas coisas, mas João Batista vai entender quando Jesus fala. Por quê? Porque João Batista era um profeta de Deus. E como profeta ele conhecia as Escrituras Sagradas. Aquilo que apontava para Jesus, ele sabia. A dúvida dele era por causa de sua circunstância, não dúvidas sobre Jesus. O que causou e gerou dúvida no seu coração foi por aquilo que ele estava vivendo. E às vezes aquilo que a gente está vivendo vai fazer a gente duvidar. Mas João Batista entendeu, porque ele conhecia a palavra de Deus. Os cegos veem, os aleijados andam. E a palavra pregada aos pobres. Irmãos, quando você pensa num cego, toda vez que Jesus vai curar um cego, ele está onde? Na beira do caminho. O que alguém faz na beira do caminho? Está mendigando. Quando ele cura um aleijado, ou ele está sendo carregado por alguém, ou ele está na esperança de receber alguma coisa na beira de um tanque. Então é alguém largado na sociedade. Quando Jesus cura um cego, ele não só é um mendigo, como na cultura da época de Cristo, ele era um amaldiçoado. Um surdo era um amaldiçoado. Um aleijado era um pecador, por isso que não andava. E quando se pensa nessas pessoas em que o evangelho é pregado aos pobres, Jesus foi enviado para aqueles discriminados, aqueles que estavam à margem da sociedade. E quando Jesus vem e fala para João assim, ó, pode falar para ele, que os cegos veem. Os leprosos são purificados. Os leprosos, irmãos, eram alguém discriminado na sociedade que não podia conviver mais. Não podia viver com ninguém, a não ser que fosse com leproso. Os leprosos são purificados. Os aleijados podem andar, não dependem mais dos outros. Os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados. E as boas novas é pregada aos pobres. Por quê, irmãos? Porque a religião judaica se tornou algo para a gente mais da alta sociedade. Porque o pobre, o discriminado, o doente, ou estava na beira do tanque de Betesda com esperança que não ia resolver o seu problema, ou estava na beira do caminho pedindo esmola, ou estava na porta do templo esperando que alguém lhe desse alguma coisa, como no caso daquele homem que Pedro e João oferecem tudo que eles têm, que é a presença de Jesus. Então, João Batista tem dúvida? Tem dúvida. O João Batista tem dúvida? Tem dúvida. Mas o que ele faz com essa dúvida? Ele apresenta para quem? Para Jesus. Aleluia. E ele é discriminado por isso? Não. Você já parou para pensar que no meio cristão, no meio evangélico, às vezes você fala, tem hora que eu não acredito em tal coisa. Mas você não tem fé? É verdade ou não é? Acontece isso ou não acontece? Quando você está numa situação, você fala, mas está difícil as coisas. Não, irmão, tem que falar que está bem. Vai se tornar um crente que está numa situação difícil e ainda mentiroso. A gente não tem que falar que está bem, a gente tem que apresentar para quem? Para Jesus. A nossa dúvida, o nosso problema, a nossa angústia. Porque João Batista, certeza que ele estava com a dúvida no seu coração. Será que eu apontei o cara certo? Ou será que ainda vai aparecer outro? E se vai aparecer outro, eu vou ter que sair daqui, porque daqui de dentro eu não vou conseguir apontar para ele. A não ser que esse Jesus também venha para cá. Ele está preso. Ele está passando por dificuldade, mas Jesus está curando. Aleluia.
Jesus está abençoando, Jesus está demonstrando o que? Misericórdia, porque Ele não é só um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Quando João Batista pregava, vinha muitas pessoas até Ele, no deserto, irmãos. E daí vinha soldados, e vinha publicanos, e vinha muitos pecadores. E Ele batizava, e Ele olhava para os fariseus que vinham ali para especular, e ouvia e falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas até dessas pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Vocês pensam que são alguma coisa. A mensagem dele era forte, a mensagem dele era doída, mas ele veio muitas pessoas até ele, e ele fez muitos discípulos. Glória a Deus. Mas a mensagem dele atingiu muitas pessoas de vários níveis sociais. Mas a mensagem de Jesus, caminhando meio que escondido pela Galileia, pela Judéia, por Samaria, ele vinha aí estendendo a mão e tendo misericórdia de pessoas que não eram vistas. Porque a religião às vezes ignora o fraco. A religião às vezes abandona o doente. A religião às vezes se esquece do necessitado. Mas o Jesus que veio nos chamar, esse sim olha para cada um. Mas ele curou o servo do centurião. Mas curou o servo do centurião. Louvou a fé do centurião. Sim, porque um homem que tinha fé não para que Deus podia dar para ele, mas o que Deus podia fazer na vida do servo. Irmãos, Jesus é maravilhoso e Jesus não repreende João Batista. Então, quando pintar uma sombra de dúvida no seu coração, vá para os pés de Jesus. Glória a Deus. Ah, ele vai resolver meu problema? Pode ser que não, Aleluia. mas pode ser que ele vai falar com a voz suave. Aleluia. Você, João, você já cumpriu o seu ministério. Aleluia. Quando João Batista ouve Jesus dizendo tudo isso, ele lembrando-se das profecias de Isaías, que tem mais alguns lugares que vai falar sobre o que Jesus viria fazer. Ele sabia que ele tinha cumprido o seu propósito. Irmãos, porque medo de morrer ali ele não tinha. Ele ficou na dúvida se o ministério dele foi verdadeiramente frutífero. Qual que era a função de João Batista? Preparar o caminho para o Senhor. E ele preparou o caminho. E o Senhor veio trazendo misericórdia. Glória a Deus. Veio trazendo graça, veio trazendo bondade, veio trazendo amor. E ele fica meio assim, porque será que eu fiz o que era certo? Será que quando eu preguei aquilo era de fato o que Deus tinha me falado? Quando eu apontei para ele, será que era? Aí Jesus fala para ele, pode falar para ele, que os cegos veem. Os mortos são ressuscitados. Pode falar para ele que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. As boas novas. O reino de Deus é chegado, de fato está chegando. João Batista, pode ficar tranquilo. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O caniço, irmãos, ele é agitado pelo vento, então ele se dobra. E quando Jesus fala, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? A resposta é não, porque João Batista não se dobrou. Ele continuou falando da graça, do amor de Deus, mas ele continuou denunciando o pecado de Herodes. Ele está preso não por ser um profeta frouxo, mas porque ele estava cumprindo o seu ministério. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Não, ele não era levado pelo vento. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, ele não estava vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas esplêndidas se entregam ao luxo e estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito:
Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Os mensageiros foram embora. E Jesus começa a falar bem de João Batista. Mas você acha que algum dos que ali estavam ouvindo, ou praticamente todos, já tinham ouvido João Batista? E já tinham admiração por João Batista? Porque Jesus está fazendo perguntas à multidão. O que vocês foram ver? Então, aqueles a quem ele dirige a palavra, de fato, foram ver João Batista no deserto. Jesus faz perguntas para ele, depois ele responde quem que eles foram ver. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho. Ele é a voz do que clama no deserto. E eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então João Batista, irmãos, não só é confortado pelas palavras de Jesus, que a palavra de Deus apontava para o Cristo, mas pelas palavras de Jesus dizendo de fato quem ele era. Às vezes, irmãos, a nossa dúvida, a nossa angústia, a nossa preocupação, o nosso sentimento de que será que é, será que não é, vai ser respondido por Jesus, dizendo quem somos nós. Você já parou para pensar quem é você? Você já olhou para você e falou, quem que sou eu? A pergunta que não quer calar, quem é você? Você já falou assim, quem que sou eu? Ah, eu sou um coitado. Eu sou um bocó. Ah, eu sou um bobão. Ah, eu sou um zero à esquerda. Quem é você? Ah, quem que vocês foram ver? Quem é você? A Bíblia vai dizer assim que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Aleluia. Quando vier essa dúvida no seu coração, ouça a voz de Jesus dizendo, você é filho. Glória a Deus. Aleluia. João Batista é o maior dos nascidos de mulher, mas é o menor no reino. Quando Jesus está dizendo isso, João Batista, irmãos, é a dobradiça entre a velha aliança e a nova aliança. Mas ele ainda está com o rosto virado para a nova. Mas Jesus começa a cumprir a nova aliança. E o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Porque nós já entramos e fazemos parte desse reino. João Batista apontava para ele. Eu e você vivemos no reino de Deus. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em olhar para trás, quando a dúvida brotar no seu coração, pense em quem você é e o que Jesus acha de você. Você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Ele. Obrigado, Jesus. Você não é um zero à esquerda. Você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém que foi chamado por Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é precioso. Aleluia. Você é uma joia da coroa do nosso Deus. Quando a dúvida vier, lembre-se do que Jesus pensa de você. E escute ele falando, eu morri na cruz por amar você, para fazer você quem você tem que ser. Mas hoje parece que Jesus já esqueceu de mim. Não, Ele já trabalhou muito para que você seja quem Ele quer que você seja. E às vezes nós, nesses pensamentos, nesses retrocessos da nossa fé, nós acabamos às vezes atrasando o processo de Deus na nossa vida. O João Batista, irmãos, a partir daquele dia ele tinha um sentimento no seu coração: eu cumpri o que eu vim fazer nessa terra. Eu já fui quem eu deveria ser. Eu apontei para Ele. Eu vivi os propósitos e os planos de Deus para a minha vida. E eu pergunto para você nesta noite: nós temos vivido? Nós temos vivido aquilo que Jesus fez um sacrifício tão grande na cruz do Calvário? Nós temos sido quem nós deveríamos ser? Será que nós temos sido assim, dando dignidade ao propósito de Jesus na nossa vida, ou nós temos dado um passo para frente e 3 para trás?
Como que está a nossa fé em Jesus hoje? Qual que é o nosso sentimento? Hoje, claro que quando a gente pensar em nós, sempre nós vamos estar com saldo devedor. E quando nós pensamos que estamos com saldo devedor, nós temos que voltar e correr aos pés de Jesus. Porque Ele levou e Ele pagou a nossa dívida. Aleluia. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa. É Ele que fala e revela no nosso coração quem nós somos. Nós precisamos ouvir essa revelação de Deus. Porque Jesus, irmãos, estava lá sendo batizado por João Batista. E ecoou uma voz do céu. E essa voz dizia assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E João Batista ouviu essa voz. Mas essa voz, quando a dificuldade vem, quando a luta vem, parece que não ficou mais tão audível no coração e no ouvido de João Batista. Mas ele recorreu a quem? Voltou para Jesus. Falou: vai embora. E Jesus respondeu: os cegos veem. Quando você pensa num cego que vê, lembre-se que você era cego e não enxergava. E um dia parece que despertou algo em você e parece que os seus olhos se abriram. Se eu olhar para Jesus, eu sou salvo. Os paralíticos andam. Se você parar para pensar, um dia você era um paralítico que não conseguia sair do lugar. Frustrado com a religião, frustrado com você mesmo. Mas Jesus te tomou pela mão e falou assim: fique de pé e caminhe comigo. Você era um leproso, contaminado pela lepra do pecado e não ousava se aproximar de Deus. E quando você tentava pelos meios errados, não sentia que perto dele você estava. Mas Jesus vem e nos purifica dessa lepra. A boa nova foi anunciada aos pobres. Nós éramos pobres. Muito pobre. Pobre de espírito. Pobre da palavra de Deus. Pobre da graça de Deus. Mas um dia Jesus vem e faz tudo isso para nós. Nossos olhos se abrem, nós começamos a andar. A lepra é tirada de nós. E nós somos alimentados pela palavra de Deus. E a nossa vida é transformada de glória em glória. Por que é importante estar em família? Por que é importante congregar? Por que é importante ouvir a palavra? Por que é importante ler a palavra? Porque nós somos transformados de glória em glória. A glória de domingo não serve para hoje. A glória de hoje não serve para amanhã. Jesus ensinou, Deus ensinou uma coisa ao povo de Israel. Eles comiam cebola e pepino. Eles trabalhavam nas pirâmides do Egito. Eles comiam peixe de vez em quando. Mas vem Jesus, vem o Senhor Deus e leva eles para o deserto. E no deserto eles não têm o que comer. Mas Deus manda provisão do céu. Aleluia. Mas eles vêm no primeiro dia e juntam para o outro dia, porque estão preocupados com medo da escassez. Mas Deus falou: não, você vai ter que vir buscar todo dia. Todo dia. E quando vem Jesus e ensina nós a orar, Ele nos ensina a orar desse jeito: o pão nosso de cada dia. Aleluia. E o de amanhã, eu preciso buscar de novo. Então a comunhão é importante, o relacionamento com a palavra de Deus é importante, porque nós somos transformados de glória em glória. Você sabe por que às vezes a gente vai ficando para trás, como o povo de Israel no deserto? Os velhos, os doentes, os cansados vinham ficando para trás, e os amalequitas vinham e ceifavam e roubavam eles, e matavam. É perigoso a gente ficar para trás. Como a gente vai para frente? Nos relacionando com a palavra de Deus, com a família de Deus, na oração, no jejum, na busca da presença desse Deus, sendo transformado de glória em glória. E quando a dúvida vier, você vai aos pés de Jesus e Ele vai falar quem é você. Coloque-se de pé. Esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus te ama muito. Esse Jesus abriu mão da glória para te transformar de glória em glória. Ele abriu mão da glória do céu para vir caminhar entre nós, para muitas das vezes ser mal compreendido, até mesmo por aqueles que apontavam para Ele.
Às vezes a gente aponta para Jesus, fala de Jesus, mas a gente não compreende Jesus. Não compreende os seus propósitos, não compreende os seus mistérios, não compreende o que Ele está querendo trabalhar e fazer na nossa vida. Mas Ele vem e diz: entrega as suas dúvidas a mim, e eu vou falar quem é você. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por tua graça, obrigado por teu amor, obrigado por tua fidelidade, obrigado porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Continue nos abençoando, continue derramando da tua glória, da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, completa essa palavra em nossos corações. E que nós venhamos nos lembrar que nós somos em Ti, Senhor, que o Senhor tem conquistado para cada um de nós, e que nós venhamos viver este propósito a cada dia, em nome de Jesus. Amém. O irmão Adilson pediu oração. Repete de novo o nome. Amém. A mãe da Rosane Vargas e o irmão. Tem mais alguém que precisa de uma oração? A Lourdes e o Gustavo. Vamos orar. Irmã da mãe. Ai, amém. Pai, em nome de Jesus, o Senhor foi apresentado aqui diante da tua presença. Senhor, a Rosane Vargas, a mãe dela, seu irmão que sofreu um AVC, tem misericórdia, Senhor. Abençoe também a Lena, a Lourdes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, nós queremos abençoar essas pessoas. Senhor, nós temos o Teu poder, na Tua graça, na Tua glória. Nós temos, Senhor, na Tua palavra, que nós temos lido, Senhor, meu Deus, e meditado nela nesta noite. Por isso nós clamamos a Ti, clamamos pelo Teu poder, pelo poder que há em Ti, pelo poder que há, Senhor, no Teu nome. Ó Senhor, nós abençoamos essas vidas, nós repreendemos todo o mal. Faça um milagre, Pai, em nome de Jesus. E o Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser exaltado. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador